Graça e paz, amados, tudo bem? Amados, hoje nós vamos fazer daquele modo lá, já gravado, tá bom? Então vamos lá, nosso 28º dia. Tema: isso leva tempo. Tudo na terra tem seu próprio tempo, sua própria estação. Eclesiastes 3:1. E eu tenho certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada, naquele dia em que Jesus Cristo voltar. Filipenses 1:6. Não existem atalhos para chegar à maturidade. Precisamos de vários anos para chegar à idade adulta e é necessário toda uma estação para que uma fruta cresça e amadureça. O mesmo se dá com o fruto do Espírito. O desenvolvimento do caráter cristão não pode ser apressado. O crescimento espiritual, assim como o físico, requer tempo. Quando você tenta amadurecer rapidamente um fruto, ele perde o sabor. Nos Estados Unidos, os tomates são normalmente colhidos antes do amadurecimento, a fim de que não fiquem machucados durante o transporte até o varejista. Então, antes de vendidos, os tomates verdes são vaporizados com CO2, o que os torna vermelhos instantaneamente. Tomates vaporizados são comestíveis, mas não são páreo para o sabor de um tomate deixado para amadurecer lentamente no pé. Enquanto nós nos preocupamos em crescer rapidamente, Deus se preocupa em que cresçamos fortes. Deus vê a nossa vida desde a eternidade e para a eternidade. Então, nunca está com pressa. Lane Adams certa vez comparou o processo do crescimento espiritual com a estratégia usada pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial na libertação das ilhas do Pacífico Sul. Primeiro, amaciavam uma ilha, enfraquecendo a resistência com bombardeios nas fortificações e a partir de navios ao longo da costa. A seguir, um pequeno grupo de fuzileiros invadia a ilha e estabelecia uma cabeça de praia minúscula, parte da ilha que podiam controlar. Uma vez que a cabeça de praia estivesse segura, começavam o longo processo de libertação do resto da ilha. Pouco a pouco, com o tempo, toda a ilha ficava sob controle, mas sempre com algumas batalhas duras. Adams traçou esta analogia antes de Cristo invadir nossa vida na conversão. Ele algumas vezes tem de nos amaciar, permitindo alguns problemas com os quais não podemos lidar. Embora algumas pessoas abram para a vida com Cristo, tão logo ele bata a porta, a maioria de nós resiste e fica na defensiva. A experiência que temos antes da conversão é Jesus dizendo: eis que estou à porta e bombardeio. As experiências que nós temos é Jesus falando: olha, estou à porta e bombardeio. No instante em que você se abre para Cristo, Deus estabelece uma cabeça de praia em sua vida. Você pode imaginar que já entregou toda a vida a Ele, mas a verdade é que há uma grande parte dela da qual você nem tem conhecimento. Você só pode dar a Deus o tanto que compreender naquele momento. E está ótimo. Uma vez que Cristo tenha uma cabeça de praia, ele começa a campanha para conquistar mais e mais território, até que a sua vida seja completamente dele. Existirão lutas e batalhas, mas a vitória é certa. Deus promete que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la. Discipulado é o processo no qual se toma a forma de Cristo. A Bíblia diz:
a fim de que o corpo todo seja edificado até chegar o tempo em que, na unidade de fé em comum e do conhecimento em comum do Filho de Deus, alcançaremos a verdadeira maturidade, aquela medida de desenvolvimento implícita na expressão, a plenitude de Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo é seu destino final, mas a jornada durará uma vida, toda uma vida. Até aqui, vimos que a nossa jornada envolve acreditar pela adoração, pertencer pela comunhão e transformar-se pelo discipulado. Deus quer que todos os dias você se torne mais parecido com Ele. Você começou a viver uma vida nova na qual está sendo feito de novo e se tornando como aquele que o criou. Hoje somos obcecados por velocidade, mas Deus se interessa mais por força e estabilidade do que por rapidez. Queremos o jeitinho, o atalho, a solução imediata. Queremos um sermão, um seminário ou uma experiência que resolva instantaneamente todos os problemas, retire todas as tentações e nos alivie de toda a dor. Mas a verdadeira maturidade nunca chega depois de uma única experiência, pois mais que seja poderosa ou emocionante, crescer é um processo gradual. A Bíblia diz: nossa vida vai se tornando gradualmente mais brilhante e mais bonita à medida de que Deus entra nela e nos tornamos semelhante a Ele. Por que demora tanto? Embora Deus possa transformar-nos instantaneamente, Ele escolheu nos desenvolver vagarosamente. Jesus é cauteloso no desenvolvimento de seus discípulos. Assim como Deus permitiu que os israelitas se apoderassem da terra prometida aos poucos, para que eles não fossem sobrepujados, Ele prefere trabalhar gradualmente em nossas vidas, porque levamos tempo para mudar e crescer. Existem várias razões. Aprender lentamente. É comum termos de aprender uma lição 40 ou 50 vezes realmente para captá-la. O problema pode se repetir periodicamente e pensamos de novo: não, eu já aprendi isso, mas Deus é quem de fato sabe o que precisamos. A história de Israel demonstra qual depressa nos esquecemos das lições que Deus nos ensina e a rapidez com que retornamos aos velhos padrões de comportamento. Precisamos de reiteradas explicações. Temos muito a desaprender. Muitas pessoas vão ao psicólogo com um problema pessoal ou relacional que levou anos para se desenvolver e dizem: preciso de que você dê um jeito para mim, em mim. Tenho uma hora. E ingenuamente esperam uma solução rápida para uma dificuldade enraizada há anos. Como a maioria de nossos problemas e todos os nossos hábitos ruins não se desenvolve da noite para o dia. Não tem cabimento. Você achar que vai resolver tudo em uma hora de conversa, né? Esperar que desapareçam imediatamente os problemas. Não há pílula, oração ou teoria que desfaça instantaneamente os danos de muitos anos. É necessário o trabalho duro de eliminação e substituição. A Bíblia chama isso despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. Ainda que tenha recebido uma natureza inteiramente nova no momento da conversão, você ainda preserva os velhos hábitos, padrões e práticas que precisam ser eliminados
e substituído. Todo medo de humildemente encarar a verdade sobre nós. Temos medo de humildemente encarar a verdade sobre nós. Já destaquei que a verdade nos libertará, mas com frequência nos torna, antes de tudo, infeliz. O medo do que poderíamos descobrir se encarássemos honestamente os defeitos dos nossos caráteres nos mantém aprisionados, negando a realidade. E somente quando se permite que Deus brilhe a luz de sua verdade sobre nossas faltas, fracassos e traumas é que podemos começar a trabalhar neles. É por isso que não podemos crescer sem uma postura de humildade disposta para instrução. Crescer é quase sempre doloroso e assustador. Não há crescimento sem mudança. Não existem mudanças sem medo ou perdas. E não há perda sem dor. Toda mudança envolve perda de algum tipo. Você deve se livrar dos velhos hábitos para experimentar os novos. Tememos essas perdas, mesmo que nossos antigos costumes estejam fadados ao fracasso, pois, como um par de sapatos usados, eram ao menos confortáveis e conhecidos. Os hábitos, né? Ele está comparando que os hábitos fossem iguais a um par de sapatos que ficam velhos, que pelo menos eles eram confortáveis e conhecidos. Você coloca um sapato novo, às vezes acaba te dando até calo, né? E é um sapato desconfortável. Não é raro que as pessoas formam a sua identidade em torno de seus defeitos. Dizemos, é bem o meu jeito de ser e é desse jeito que eu sou. A preocupação inconsciente é que se eu me livrar do meu hábito, minha dor ou minha inibição em que me tornei, esse modo pode certamente retardar o seu crescimento, sabe? Então, assim, preste atenção para que você possa crescer verdadeiramente, né? Não apenas passar uma maquiagem e achando que está crescendo, mas o crescimento não é do dia para a noite. Hábitos levam tempo para se desenvolver. Lembre-se que se seu caráter é a soma total de seus hábitos, você não pode dizer gentil a menos que seja habitualmente gentil. Você demonstra gentileza sem nem mesmo pensar nisso. Você não pode afirmar que é íntegro a menos que tenha hábito de ser honesto. O marido fiel à mulher, a maior parte do tempo, não é de modo algum fiel. Seus hábitos definem seu caráter. Só há uma maneira de desenvolver os hábitos do caráter semelhante ao de Cristo: praticá-las. E isso leva tempo. Não existem hábitos instantâneos. Paulo exortou Timóteo: pratique essas coisas, dedique sua vida a elas, para que todos possam ver seu progresso. Com o tempo de prática, você fica bom em qualquer coisa. A repetição é a mãe do caráter e da habilidade. Os hábitos que constroem o caráter são, em geral, chamados disciplinas espirituais. E existem dezenas de ótimos livros que ensinam a aplicá-las. Veja no apêndice 2, né? Quem tem um livro, uma lista de livros recomendados para o crescimento espiritual. Não se apresse. À medida que você cresce em direção à maturidade espiritual, existem várias formas de cooperar com Deus durante o processo. Creia que Deus está operando em sua vida, mesmo quando você não o sente. O crescimento espiritual é um resultado de... vamos lá de novo. O crescimento espiritual é um trabalho, às vezes tedioso, que progride um passo por vez. Conte com uma melhora gradual.
A Bíblia diz: tudo na terra tem seu próprio tempo e sua própria estação. Na vida espiritual também existem estações. Às vezes você terá uma curta e instantânea explosão de crescimento, estação de primavera, seguida por um período de estabilidade e provações, outono e inverno. Quanto aos problemas, hábitos e mágoas que você gostaria de eliminar miraculosamente, não há nada de errado em orar por um milagre, mas não fique decepcionado se a resposta vier por meio de uma mudança gradual. Com o tempo, uma corrente lenta e firme desgastará as mais duras rochas e transformará penhascos gigantescos em seixos. Com o tempo, um pequeno broto pode se transformar em uma sequoia gigante com mais de 100 metros de altura. Mantenha um caderno ou um diário com as lições aprendidas. Não se trata de um diário dos acontecimentos, mas do que um registro do que você aprendeu. Anote os discernimentos e lições de vida que Deus lhe ensina sobre ele, sobre você, sobre a vida, sobre relacionamento e sobre tudo o mais. Registre-os para que você possa revisá-los, relembrá-los e passá-los para a próxima geração. A razão pelo qual devemos reaprender as lições é que as esquecemos. Reler seu diário espiritual regularmente pode lhe poupar muito sofrimento e desgosto desnecessário. A Bíblia diz: é crucial que prestemos muita atenção no que ouvimos, de modo que não nos desviemos. Seja paciente com Deus e consigo mesmo. Uma das frustrações da vida é que o cronograma de Deus raramente é igual ao nosso. Estamos quase sempre apressados quando Deus não está. Talvez você se sinta frustrado com o processo aparentemente lento que está fazendo na vida. Não se esqueça de que Deus nunca é apressado, mas é sempre pontual. Ele usará todo o seu tempo de vida a fim de prepará-lo para sua função na eternidade. A Bíblia é cheia de exemplos de como Deus usa longos processos para desenvolver o caráter, especialmente dos líderes. Ele levou 80 anos para preparar Moisés, incluindo 40 no deserto, por 14.600 dias, 14.600 dias ficou esperando, por 14.600 dias ficou esperando e matutando. Será que está na hora? Será que está na hora? Mas Deus continuava dizendo: ainda não. Ao contrário dos títulos de livros populares, não existem pessoas fáceis para a maturidade. Não. Ao contrário de títulos de livros populares, não existem passos fáceis para a maturidade ou segredos para a santidade instantânea. Quando Deus quer fazer um cogumelo, ele o faz da noite para o dia. Mas quando quer fazer um carvalho gigante, leva 100 anos. Grandes almas são desenvolvidas através de lutas, tempestades e períodos de sofrimento. Tenha paciência com o processo. Tiago aconselhou: não tentem se desviar de nada prematuramente. Deixem as coisas acontecerem para que vocês se tornem maduros e desenvolvidos. Forte, né? Não desanime. Quando Abacuque ficou deprimido por achar que Deus não estava agindo rápido o suficiente, Deus lhe disse: essas coisas que planejei não acontecerão, porém imediatamente. Devagar, firmemente e com certeza vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se parecer demorar muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente. O cumprimento dessa promessa não vai chegar
nem um dia atrasado. O atraso não é uma negativa de Deus. Lembre-se de que quanto você já passou, não de quanto. Lembre-se de quanto você já passou, não de quanto ainda terá que passar. Você não está onde quer, mas também não está onde costumava estar. Anos atrás, alguns americanos usavam um broche com as letras PFS, P, DANCAODEN, que significava: por favor, seja paciente. Deus ainda não concluiu a obra dele em mim. Deus também ainda não concluiu a obra dele em você. Então, continue em frente, até mesmo as lesmas alcançam, até mesmo a lesma alcançou a arca por perseverar. Caramba, que legal. Então, letra P, F, S, P, D, A, N, C, A, O, D, E, M, que significava: por favor, sejam pacientes. Deus ainda não concluiu a obra dele em mim. Deus também ainda não concluiu a obra dele em você. Então continue em frente. Até mesmo a lesma alcançou a arca por perseverar. Legal pra caramba, né? Que top, mano. Ó, chegamos ao final do nosso 28º dia de devocional, né? E o pensamento sobre o seu propósito hoje é: esse é o tema para sua reflexão. Não existe atalho para chegar à maturidade. Então não tente fazer as coisas pela metade, achando que vai chegar mais rápido. Não vai. Tem que amadurecer. E os processos que nós passamos, né, faz parte do amadurecimento de Cristo para as nossas vidas. Tá bom? Versículo para memorizar. Anote aí. Filipenses 1:6, que diz: Deus começou a fazer uma boa obra em vocês. Eu tenho certeza de que ele a continuará até que seja concluída, quando Jesus Cristo voltar outra vez. Então ele começou e ele vai concluir, tá bom? Compartilhe esse versículo aqui, Filipenses 1:6, da sua missão, compartilhar com no mínimo 20 pessoas hoje, tá? E a pergunta que nós vamos deixar para você hoje é: em qual área de meu crescimento espiritual eu preciso ser mais paciente e persistente? Em qual área de meu crescimento espiritual preciso ser mais paciente e persistente? Ó, se você quiser, coloca aí nos nossos comentários, no comentário do vídeo, né? Coloca aí no comentário do vídeo, não no chat ao vivo, mas no comentário do vídeo, no comentário do vídeo, a resposta dessa pergunta hoje. Coloca no comentário do vídeo a resposta: em qual área do meu crescimento espiritual preciso ser mais paciente e persistente? Vai ser legal ter o seu comentário lá, tá bom? Então, chegamos ao final e nós temos o quarto propósito, né, nessa lição, que é: você foi moldado para servir a Deus. Nosso quarto propósito: você foi moldado para servir a Deus. Depois eu relembro a vocês aí todos os propósitos que já veio até agora, tá? Mas nós estamos no quarto propósito: você foi moldado para servir a Deus. Somos somente servidores de Deus. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem fez crescer. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5 e 6. Tá bom? Que Deus abençoe você. Que essa manhã tenha sido muito rica para você, tá? Em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Deus, que esta lição sobre o tempo do aprendizado, tempo do amadurecimento, venha sobre nós realmente e nós possamos fazer a diferença, Pai. Dê paciência para o teu filho amadurecer da forma que o Senhor deseja que ele amadureça. Como foi dito, um cogumelo cresce da noite para o dia, mas uma grande árvore, ela demora até 100 anos para crescer. Que o crescimento não venha na nossa vida
de qualquer forma, que nós possamos aprender de qualquer forma, não, mas que nós possamos aprender verdadeiramente da forma que o Senhor deseja e que nós possamos ser realmente amadurecidos por Ti, não como os tomates lá nos Estados Unidos, né, que são feitos de forma artificiais, mas que sejamos feitos de forma genuína, esse amadurecimento seja genuíno de Ti em nossas vidas, em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Beijão para você. Pensar é ter fé. Ó, compartilha aí com no mínimo 20 pessoas, tá bom? E amanhã estamos aí ao vivo às 8 horas em nome de Jesus. Beijão para você, ó. Tchau, fui. E ó, não deixa de compartilhar aí com no mínimo 20 pessoas, tá bom? Deus te abençoe.